Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhe apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam sobre cada um deles, e pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, se ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são todos estes homens galileus que estão falando conosco? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na sua própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, e os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próxima a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, ouvimos em nossa língua falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Amém. Somente até aqui, para que você possa entender perfeitamente, eu gostaria de falar um pouco sobre este assunto, que aqui no dia, a festa conhecida Pentecostes. Naturalmente, há um movimento carismático que nós intitulamos Pentecostais, mas não tem nada a ver com o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, nós falamos de um movimento que se chama movimento carismático. Vem da palavra grega carisma, que é o derramar do Espírito Santo na igreja. E o derramar desse Espírito Santo eu sempre coloco como o início do poder de Deus sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. É o início de um avivamento. Eu acredito, sempre creio, que no fim de todas as coisas, eu acredito que aproximando o arrebatamento da igreja, nós vamos ainda contemplar um grande avivamento no âmbito mundial. Um avivamento muito grande. Um despertar na igreja. Nós estamos vivendo os dias muito difíceis. Dias difíceis. Todo que é estudioso das Escrituras, que todos que conhecem as Escrituras, conhece muito bem a Bíblia Sagrada, sabe perfeitamente que nós estamos vivendo esses dias difíceis. Dias de apostasia, afastamento, desvios doutrinários. Quando eu falo doutrinário, não estou falando de usos e costumes, não. Estou falando doutrinários no sentido ensino da palavra de Deus, ensino da Bíblia, a doutrina bíblica, que ela está sendo muitas vezes esquecida, deixada de lado. E quando a gente traz uma mensagem baseada biblicamente dentro das Escrituras, a gente vê muitos crentes, até aqueles que estão mais próximos de nós, questionar, criam uns problemas,
fala que é heresia, mas muitas vezes eles colocam heresia aquilo que não é heresia. E aquilo que é heresia eles muitas vezes abraçam. Mas o que eu quero falar um pouquinho hoje, nesse estudo, nesta palavra, trazendo esta palavra para você, mergulhando nas águas profundas do reavivamento. Nós precisamos de um reavivamento. Precisamos passar por um reavivamento de uma forma geral. A igreja ela precisa voltar às origens, porque nós fugimos muito das origens. Se for olhar pelas escrituras, pela base das escrituras, o que nós estamos vendo aí que alguém fala que é avivamento, às vezes não é avivamento. A igreja ainda não está experimentando o verdadeiro avivamento. Nós estamos tendo mais movimento do que realmente avivamento. E aqui nós temos, pelo menos quero falar sobre esse tema, mergulhando nas águas profundas do avivamento, eu quero pelo menos citar alguns mitos do reavivamento e o que o reavivamento não é. São mitos. Mitos não é verdade do reavivamento. O que o reavivamento não é? Primeiro, o reavivamento não é a pregação de ênfases legalistas. Quando muitas vezes surgiu os avivamentos, os despertamentos na década de 60, 70, até chegando a 80, depois aquilo parece que acalmou. E muitas vezes a igreja veio com um avivamento, mas cheio de legalismo. Então, esse legalismo é que estragou, às vezes, o avivamento. Eu entendo assim, porque se deram muita ênfase ao legalismo, à lista de o que pode, o que não pode, né? Era uma lista enorme, tremenda, e que, infelizmente, isso foi se perdendo com o tempo. E a segunda coisa que nós podemos destacar: reavivamento não é a manipulação do poder de Deus através do sensacionalismo. O que nós temos visto muitas vezes é um sensacionalismo no meio, muitas vezes que muitas pessoas se dizem, né, carismáticos. É um exagero. Se a gente acessar o YouTube, nós vamos ver tantos exageros. E que as pessoas dizem, isso aqui é um avivamento, e não é, é um sensacionalismo. É alguma coisa que parece aparentemente que é um avivamento, mas é um fogo que se apaga na palha rapidamente. Não é como o fogo da sarça ardente. Quando Moisés teve a sua visão lá no deserto, ele viu a sarça se queimando, mas o fogo não se consumia. Aquela sarça, ela continuava ardendo constantemente. O que nós estamos vendo hoje não é esse tipo de avivamento. É um avivamento que passa logo, rapidinho. Os crentes pulam, sapateiam, gritam, rodopeiam. Mas no outro dia está na mesma situação, até pior. Não é avivamento. Isto é manipulação do poder de Deus através do sensacionalismo. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar: reavivamento não é a celebração de números extraordinários dos que entram pela porta da frente da igreja. Reavivamento não é números extraordinários, que muitas vezes as igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. Não tem valor nenhum, as pessoas estão fora dos propósitos de Deus. Isso não é avivamento. Em quarto, reavivamento não é modismo. Não é um modismo ou uma ênfase exagerada de um determinado tópico. É um modismo. Eu lembro de uma certa época, me parece que
nos anos 90, surgiu uma moda do dente de ouro. E os crentes estavam todos fazendo até vigília, era feita vigílias por todos os lados, e as pessoas queriam receber dente de ouro. Eu ficava pensando, que finalidade que Deus tem colocar dente de ouro nas pessoas? Eu até participei dessas vigílias. E até tive vontade de ter uns dentinhos de ouro, mas não recebi nenhum. Mas vi pessoas que receberam esses dentes e eles mostravam realmente, lá estava. Aquela cárie que eles tinham no dente, aquilo se transformava em ouro. Mas eu só notei uma coisa. Esses crentes pioraram no sentido espiritual. Se tornaram muito orgulhosos. Achavam que era mais santo do que as outras pessoas. Achava que era mais importante do que os outros, humilhava os irmãos, achava que a igreja já não era assim. Tem muito crente hoje, acha que a igreja para dele já não é suficiente, acha que ele tem que procurar, eu vou procurar uma igreja melhor, e muitas vezes parte para uma igreja melhor, mas isso é partir para a apostasia, isso é partir para a apostasia. Então, não é um modismo. Outro ponto quinto que eu gostaria de destacar, os mitos do reavivamento. Reavivamento não é colocar aquilo que chamamos de sintologia acima da palavra de Deus. O que é a sintologia acima da palavra de Deus? As pessoas dizem, eu senti. Eu sinto isto. Você pode perceber que esse eu está no lugar de Deus. Este sentir, sem a aprovação da palavra de Deus, é um sentimento humano, meramente humano. Não tem valor nenhum diante de Deus. Então as pessoas, tudo que vai acima da palavra de Deus nós não podemos aceitar. Em sexto, reavivamento não é uma invenção terrena, e sim criação celestial. Então o reavivamento não é uma invenção terrena, mas o avivamento vem do alto. O avivamento vem do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Outro, em sétimo, reavivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Preste bem atenção. Reavivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário em grande choro. Quer dizer, é quebrantamento. É vida quebrantada. Que hoje nós estamos tendo uma coisa que diz, está havendo avivamento, mas avivamento sem lágrima. Avivamento, ele traz o arrependimento. Avivamento é igrejas cheias de crentes transformados pelo poder de Deus. Crentes regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Mas vamos ao segundo ponto desta palavra que eu quero trazer para você. Eu quero destacar. Segundo ponto. O que é avivamento? Aliás, o que é reavivamento? Estamos falando de o avivamento começou lá no Pentecostes. Mas nós estamos precisando de reviver um reavivamento. Reavivamento é fruto exclusivo da ação do Espírito Santo na vida da gente. Reavivamento é fruto exclusivo da ação do Espírito Santo, de mais ninguém, na vida da gente. Não uma coisa que vem do homem, procede do ser humano, mas é uma coisa de Deus. Segundo,
O que é reavivamento? Reavivamento é o arrependimento que não gera legalismo. Isso é interessante. Eu tenho muita dificuldade quando uma pessoa vem para a igreja e começa a ver defeito em tudo. Começa a ver defeito ali, defeito no fulano, no cicrano, né? Quando a pessoa está vendo defeito, isso é sinal que ele é muito santo. Quando a gente está vendo defeito nas pessoas, a gente não tem também defeito, não. Essas pessoas não enxergam os seus defeitos. Nós não temos autoridade nenhuma de acusar o nosso irmão, porque nós também temos falha. Por mais que você veste uma capa de santidade, mas por dentro, como que está a sua vida lá dentro? Os seus pensamentos, quando você está a sós, longe dos irmãos, longe do pastor. Parece dura esta palavra, mas nós temos que ser real, gente. Nós temos que viver uma realidade. E o que nós estamos vivendo hoje é um avivamento que na realidade está gerando mais um legalismo. Outro terceiro ponto, reavivamento, são tempos de refrigério no Senhor. Será que você está vivendo o refrigério a Deus, mesmo que você está vivendo o avivamento? Ainda não estamos vivendo este avivamento, porque o refrigério ainda não chegou. O salmista do Salmo 23, ele dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Aí vem, refrigera a minha alma. Então o crente que está vivendo este avivamento, ele tem este refrigério, é o descanso, é a confiança. Nós estamos vendo nesse tempo de pandemia mais crentes medrosos do que crentes que exercitam sua fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. É evidente que nós temos que ter, eu sempre falo dos cuidados. Eu não estou dispensando aqui os cuidados. Eu estou falando que muitas vezes nós também temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. Acreditar que há um Deus que cuida de nós. Se nós não exercitar a nossa fé, nós vamos sucumbir. Então, o avivamento é o tempo de refrigério no Senhor. Reavivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo, preste a tornar-se um cadáver. Isto que é reavivamento, é o Espírito Santo, ele enche este corpo, ele enche essas vidas, pessoas que estão quase se tornando crente, estão quase se tornando um cadáver. Espiritualmente falando, porque a sua vida já está fria, gelada, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, pessoas que estão indiferentes quanto à questão das coisas de Deus. Então, reavivamento é o crente é o Espírito Santo enchendo este corpo antes que ele se torne um cadáver. Em quinto, reavivamento é o antídoto para a apostasia. Quando eu estou vivendo o avivamento na minha vida, eu não vou me apostatar muito fácil. A palavra apostasia significa afastamento. Quantas pessoas têm se afastado da igreja, ido para o mundo, para o pecado? Quantas pessoas têm se distanciado da igreja porque muitas vezes está vivendo uma vida de pecado? Mas quando vivemos o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele é um antídoto que vai nos prevenir contra esta apostasia. Nós vamos permanecer firmes como a rocha. E em sexto, reavivamento é fruto da oração, suor e lágrimas. Reavivamento é fruto de oração.
Avivamento é fruto de suor, quer dizer, o sacrifício, luta, busca. Lágrimas é o quebrantamento, não é lágrimas de crocodilo, não. Não é aquelas lágrimas que os artistas choram, mas eles estão vivendo um papel, um personagem. Eu falo aquela lágrima de aquebrantamento, de arrependimento, de as pessoas, hoje os crentes estão precisando se colocar como e reconhecer que é pecador, porque hoje nós temos muitas vezes, sempre acusamos as pessoas, sempre apontamos os erros das pessoas, mas nós não olhamos os nossos próprios erros. Nós sempre acusamos, mas esquecemos que também temos pecado e que somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus. A graça de Deus só acontece na nossa vida quando nós nos arrependemos, nós nos aquebrantamos e reconhecemos que não somos nada. Em sétimo, avivamento é o arrependimento que nos leva à reforma. Eu sou da teologia reformada. Eu sou e luto por esta reforma. E tenho ensinado a minha igreja a doutrina da graça. Talvez alguns ainda até hoje tenham dificuldade de entender. Mas também os crentes têm preguiça de ler a palavra. Se perguntar na igreja quantos que já leram a Bíblia pelo menos uma vez por ano, nós não vamos achar ninguém, muito poucos. Como que você vai querer um avivamento na sua vida se você não ler nem a Bíblia? Como que você vai querer entender a doutrina da graça se você não estuda a palavra? Como que você vai entender o que é ser uma pessoa reformada, um crente reformado, se você não estuda as Escrituras? Só lê aqueles textozinhos que você acha conveniente, mas se ignora o restante da Bíblia. Uma certa vez eu tinha uma congregação numa cidade que eu pastoreava, e havia uma congregação que tinha por costume, tinha na entrada, no púlpito, próximo do púlpito, tinha uma mesa onde era celebrada a ceia, mas ali ficava uma caixinha que se chamava Preciosas Promessas. E todos os irmãos que chegavam naquela congregação, eles pegavam aqueles pedacinhos de versículo e lia. E às vezes observavam. E falava assim: Deus falou comigo aqui. Cara, como é que você tirar a sorte? Deixa eu tirar a sorte. Tirava um versículo ali. Mas ali não tem nenhum versículo de exortação. Ele só tem versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? O Senhor te abençoe e te guarde. Só esses versículos. E muitos deles. Mas não tinha um versículo de exortação. E eles falavam: Deus está falando. Então todos chegavam e faziam esse ritual. Eu peguei aquela caixinha de promessa, dei fim nela. Falei: vocês têm que aprender a ler a Bíblia, a palavra. Deus fala através da sua palavra. Deus já falou comigo de várias maneiras através da sua palavra, estudando a sua palavra. Posso ser, às vezes a gente diz: mas nós não podemos voltar ao antigo, porque a reforma é coisa que já aconteceu há 500 anos atrás. Não importa. Aconteceu 500 anos atrás, mas eles trouxeram de novo as doutrinas apostólicas. Eles trouxeram em torno a doutrina da graça. Foram homens que sofreram, foram perseguidos, maltratados, mas defenderam a doutrina da graça, porque havia uma igreja que vendia indulgências para a pessoa ir para o céu, e quem era rico ia para o céu, mas quem era pobre ia para o inferno. Temos que entender que a salvação nossa é só pela misericórdia de Deus, não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. Então, em oitavo, o que é avivamento? Avivamento
é Pentecoste e não pentecostalismo. O que nós temos visto, meus amados irmãos, é que as pessoas dizem que estão vivendo um avivamento, mas um avivamento barato, um avivamento que não tem valor nenhum, um barulho. Pessoas que faltam só jogar a igreja pro chão, de tanto que ele faz barulho, tanto que ele grita, o tanto que ele sapateia, o tanto que ele rodopia. Um dia eu estava pregando numa determinada igreja e tinha várias colunas, vigas, né? Colunas dentro da igreja, daquele templo, daquele salão, e tinha um irmãozinho que rodopiava. Eu estava vendo a hora que ele batia a cabeça naquela coluna. Poderia até ter um traumatismo craniano. Mas muitas vezes as pessoas, não é que eu estou contra certos movimentos, mas o que eu não conformo, eu não concordo, é que as pessoas fazem tanto barulho, mas a sua vida espiritual, a seu testemunho, a sua vida com Deus continua péssima, paupérrima. Não tem testemunho de cristão. Não vive um verdadeiro testemunho. Não brilha. Como que pode falar, eu estou vivendo este avivamento? Isto é fogo de palha. Não é um avivamento. Agora eu gostaria de terceiro ponto deste estudo da palavra de Deus sobre o avivamento. Eu gostaria de falar de três, o terceiro ponto, que é razões que impedem o surgimento do genuíno avivamento. Razões. Pelo menos eu tenho aqui 13 razões para encerrar. 13 razões. Certo? Primeira razão. Por que impede? O que atrapalha? Nós precisamos de avivamento. A igreja precisa viver o avivamento. A igreja precisa passar por este avivamento. Primeiro, o avivamento é a primeira coisa que impede o verdadeiro, genuíno avivamento é o esquecimento do lugar de oração. Igreja hoje não ora mais. O povo hoje não ora mais. Os cultos de oração são os que menos tem pessoas na igreja. Enquanto os cultos de libertação, enquanto os cultos públicos, os cultos de louvor, de adoração estão superlotados, mas chega no culto de oração, nós podemos ver uma coisa, só tem 3 e 4 pessoas para orar. A igreja não ora, irmãos. Se não tiver oração, não vai ter avivamento. Outra segunda coisa que eu posso destacar é a falta de intensidade e fervor na oração. Hoje as nossas vigílias é de desanimar. Porque as vigílias que eu comecei do início, quando eu comecei a vir para a igreja, porque hoje os crentes não aguentam mais vigília. Mas as vigílias de antigamente, a gente chegava, se começasse ali 10 horas da noite, a gente ia até amanhecer o dia, até 6 horas da manhã, orando intensamente. Já chegamos a orar 3, 4 horas seguidos. A gente orava durante 3 horas, enquanto não havia uma visitação, um poder de Deus grande no meio da igreja, a gente não parava e continuava. Durante um período, eu lembro de uns períodos de 3 horas de oração, a gente era tomado pelo poder do Espírito Santo de tal forma que a gente perdia as forças, não tinha mais. A partir daquela hora a gente não queria mais levantar daquele lugar, a partir daquela hora a gente não queria parar mais de orar, continuava orando. Nós precisamos voltar à oração. Eu preciso voltar a orar.
Nós precisamos fazer isso, porque só a oração é que pode jogar aos obstáculos. Nós estamos atravessando esta pandemia, é que muitas vezes é descuido da igreja. A igreja tem sido negligente. A igreja não está vivendo realmente aquilo que Deus, o Senhor Jesus, estabeleceu para ela. Nós estamos vivendo um conformismo. Estamos passivos a tudo. Estamos vivendo uma situação que nós estamos concordando com tudo. Eu não me conformo. A igreja precisa mudar. Nós precisamos mudar. E vai mudar em nome de Jesus. Outra coisa, terceira coisa que eu acho terrível. Isto impede o avivamento na igreja. O relaxamento da leitura da palavra de Deus. O relaxamento. Quando eu falo os crentes, alguém muitas vezes até critica dos crentes colocar a Bíblia no celular ou no computador. Eu não sou nada contra, desde que leia a Bíblia. Ela estando no computador, ela estando no celular, ela estando no livro, não vai fazer diferença nenhuma. Ela não vai deixar de ser santa. Mas hoje nós temos a facilidade de termos a nossa Bíblia no celular. Todas as versões que a gente quiser. Temos aplicativo no Play Store. Você pode entrar no Play Store e baixar a Bíblia na versão que você quiser. De graça. Você não paga nada. Você pode baixar no seu computador. E mesmo assim os crentes não leem. Hoje ninguém pode falar, mas não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Mas você pode ter de graça. Questão da Bíblia não é o problema. Nós temos de graça e muita. Todas as versões que você precisar. Mas desde que você estude a palavra. Desde que você leia a palavra. Estude a palavra. Porque uma das coisas que tem trazido, né, esse relaxamento, a falta de conhecimento bíblico. A gente vê tantas heresias sendo pregado nos púlpitos, e os crentes batam palma, glorificam a Deus e não estão percebendo o quantas heresias são ensinadas. Nós estamos engolindo isso com muita facilidade. Outra coisa, em quarto, aquilo que denomino de digo aqui, espiritualidade, maturidade, que está relacionada na maioria das vezes àquilo que o cristão tece quanto à sua estatura de fé, o crescimento, o desenvolvimento. O desenvolvimento da sua fé até atingir a estatura de um varão perfeito. O desenvolvimento. Muitos crentes não crescem. Continua criança, está 40 anos na igreja, ainda é uma criança. Não desenvolveu. Ou talvez sofreu um processo de raquitismo espiritual. A quarta coisa, o afastamento da comunhão dos santos. Há pessoas, alguém fala assim, mas a igreja ela exclui as pessoas. Não, é a pessoa que se exclui. A igreja ela só cumpre o papel de executar aquilo que a pessoa já fez há muito tempo. Mas afastamento da comunhão. Eu sei que nós estamos vivendo hoje a igreja online. Nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo as pregações através das lives, através das mensagens do Facebook, de qualquer outro meio de comunicação. Mas nós esquecemos, meus amados irmãos, que o que nos fazem falta é o momento de estarmos juntos na igreja.
juntos ouvindo a palavra de Deus, porque é ouvindo a palavra de Deus é que nós vamos nos alimentar. A comunhão é aquele ajuntamento de abraçar o irmão, da comunhão, de cantar hinos juntos, de participar da ceia juntos, de ouvir a mensagem juntos, isso tudo. Então, quando nós nos afastamos, nos distanciamos, nós enfraquecemos, porque a nossa comunhão depende de tudo isso. Em sexto, a consciente desobediência a Deus e a sua palavra. A consciente desobediência a Deus e a sua palavra. Irmãos, tem pessoas que o próprio Jesus diz: por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Quantos crentes que estão vivendo em desobediência dentro da igreja? Quantas pessoas que estão vivendo desobedecendo a Deus? Não obedece ao Senhor como deve obedecer. E o resultado disto é um impedimento ao avivamento. Deus precisa avivar a sua igreja, mas precisa voltar à obediência à palavra de Deus. Outra coisa, que é a sétima ponto. O conformismo, aliás, dá lugar à carne e às suas paixões, os seus desejos ambiciosos. A cobiça dá lugar à carne. Quantas pessoas que dão lugar à carne agem fora dos propósitos de Deus? Quantas pessoas estão vivendo um evangelho totalmente diferente? Meu amigo, dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós precisamos voltar à realidade, voltar às origens. Nós precisamos voltar realmente às doutrinas dos apóstolos. Outra coisa que eu acho também muito crucial, o que impede um avivamento, é a oitava coisa, que é o conformismo com este século. Tudo é normal. Tem pessoas tem crente que acha que tudo que acontece é normal. Quando eu falo assim, é coisas que é o pecado. Alguém um dia sentou no banco da minha igreja. Terminou o culto, ele me procurou e disse para mim: pastor, eu quero frequentar esta igreja, mas só que eu tenho algumas práticas homossexuais e eu posso ser membro? Eu disse: você pode até reconciliar ou vir para a igreja, mas você tem que deixar as práticas. Eu li para ele Levítico. Lá diz que o homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher. E vários outros textos. Mas aí ele veio comigo uma palavra falando assim: mas Deus não é amor? Eu falei assim: Deus é amor, Deus ama todo mundo. Mas tudo que é feito por o amor não é válido? Mas como assim? Você acha que este amor entre um homem com um homem, você acha que esse é amor? Isso é profanação a Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Deus ama você, mas não ama o seu pecado, a sua maneira, a sua prática do pecado. Deus te ama. Mas ele não tem como amar, ele não tem como conciliar este amor com o pecado. Então, essa pessoa não ficou. Por quê? Na realidade, Deus ama a pessoa, o pecador, mas não concorda com o pecado.
E muitas vezes as pessoas, a gente tem visto pessoas, tantas outras coisas que muitos crentes estão se conformando, que muitos estão vivendo um conformismo, abraçando certos movimentos. Não posso nem dizer aqui, não vou falar porque seria até deselegante, mas as pessoas têm feito tudo isto. Em nono, negociar aquilo que não pode ser negociado. É um dos problemas também que impede. Negociar aquilo, quer dizer, a sua fé, os seus princípios. Porque nós estamos vivendo uns dias muito difíceis. Mas nós não podemos abrir mão do nosso, daquilo que os valores morais, os valores espirituais que está na palavra de Deus. Hoje tem crente que não acredita nem na Bíblia, ou também nem estuda essa palavra. Em décimo, o orgulho, a independência e a soberba. O orgulho que as pessoas estão vivendo são orgulhosas. Pessoas que acham que é mais do que o outro. Pessoas que desprezam o seu irmão, o seu amigo. Que hoje nós vivemos uma época de disputa. O outro quer ter um carro melhor do que o outro, uma casa melhor do que a outra. Viver essa disputa. Se a pessoa comprou um carro lá, né, bom, não, eu vou ter um maior, eu vou conseguir lutar. E talvez a gente tem, eu falo que existe pessoas assim. E muitas vezes isso dentro da igreja, isso atrapalha muito o despertar, o avivamento. Eu vou te dizer você, talvez eu não estou agradando com a minha palavra algumas coisas, mas eu quero dizer que esta é a verdade. E a gente não pode abrir mão desta verdade. Eu não abro mão da verdade. Eu posso ficar sozinho, mas eu não deixo de falar a verdade que é a palavra de Deus. Se alguns até abandonam, 2 ou 3 pessoas abandonam a igreja por causa da verdade, mas muitos virão e abraçarão. Como Jesus pregou um discurso, perdeu 70 pessoas, mas ainda perguntou para os discípulos se eles não queriam ir, e eles responderam: para onde iremos nós? Porque só tu tem palavras de vida eterna. Outro ponto que eu destaco é o 11º. O amor ao mundo e às coisas que há no mundo. Há pessoas hoje estão apegadas ao mundo que está aí. O mundo que está oferecendo tudo de bom. Quando eu falo mundo, são tudo aquilo que é o contrário da vontade de Deus, o sistema mundano. Nós estamos vivendo uma política corrupta. Nós estamos vivendo momentos difíceis. As pessoas que defendem aquilo que aquilo que é errado. Hoje nós estamos vivendo a inversão dos valores. Que o certo para eles é errado e o errado é certo. Se hoje colocasse Jesus de um lado e Barrabás do outro, certamente eles iam escolher Barrabás. Porque hoje o povo está preferindo Barrabás, que é o mundo. Mas ninguém quer saber de Jesus, porque para vir a Jesus tem que ter uma vida de renúncia. Para vir a Jesus é uma vida de cruz, de sofrimento, de renúncia, de abandono do pecado, de arrependimento genuíno. Ninguém quer isso. As pessoas querem vir a Jesus para levar vantagem, para ganhar um carro zero, para ganhar uma casa nova, né? Ou pensando só no material. É pessoas que estão só fazendo para este mundo, para essa terra. Mas como que está lá no céu a sua vida?
Nós temos que pensar. Eu não estou aqui sendo radical num sentido de prosperidade, mas uma prosperidade exagerada que se pregam por aí, eu não posso concordar. Jesus prometeu lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas, isto é o que está falando desde o versículo 25, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus conhece a nossa necessidade e Ele sabe o que nós precisamos. Não há necessidade de eu priorizar as coisas do mundo. Eu preciso viver um evangelho diferente. Outra coisa, meu amado, em 12º, a falta de temor a Deus. Este é um crucial. Os crentes talvez tenham temor mais dos irmãos da igreja, mais do pastor do que a Deus. O que eles não fazem, o que eles fazem às escondidas, não teria coragem de fazer na frente dos irmãos ou da igreja. Mas a sós lá, uma certa vez eu estava trabalhando numa construção civil, trabalhei um bom tempo como mestre de obra, e nós encerramos umas obras e o dono da construção, que não era evangélico, trouxe todos os comes e bebes, bebidas, e havia alguns crentes ali também no meio, e é refrigerante para aqueles que são crentes. E aí a gente estava bebendo ali um refrigerante, comendo um churrasco. E havia um irmãozinho que de vez em quando olhava para mim. E ele olhava para a latinha de cerveja. Olhava para mim, latinha de cerveja. E eu vi que estava com vontade de pegar aquela latinha. Mas ele não pegava por respeito a mim. Eu cheguei perto dele e falei assim: irmão, pode pegar a sua cerveja? Pode beber. Se você está com vergonha de mim, você não precisa ter temor de mim, você tem que ter temor a Deus, não a mim. Então as pessoas são assim. Eles fazem, o que tem faltado é o temor. As pessoas não têm temor a Deus. As pessoas brincam com Deus. As pessoas abandonam a Deus por qualquer coisa. O temor a Deus tem sido um problema terrível. Isto impede o avivamento. E último, e 13º e último ponto que eu gostaria de destacar, o que impede o avivamento é o desconhecimento de um Deus extremamente poderoso que opera e continuará operando poderosamente na história dos homens. Eu não prego um Deus que só operou lá no passado, um Deus que parou de operar, só operou no tempo dos apóstolos, mas a palavra de Deus diz lá em Marcos 16, me parece que o versículo 16 ou 17, eu não sei se é isso, mas lá diz assim: e estes sinais acompanharão, terão prosseguimento aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Pisarão na serpente. Então você tem que entender que os sinais hão de acompanhar aos que crerem. E eu creio. Então eu não creio num Deus que só parou no passado. É um Deus que continua abençoando, fazendo maravilhas, operando através do seu poder, usando homens de Deus para operar milagres e maravilhas. Portanto, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa de um avivamento. E não um avivamento fogo de palha, não. Um avivamento mesmo, genuíno. Crentes transformados. Eu fico
preocupado quando as pessoas vão frequentando a minha igreja, mas não vivem uma vida de transformação. Eu fico preocupado, porque a igreja precisa impactar as pessoas. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, meu irmão. E que nós oramos pedindo a uma igreja avivada, uma igreja do avivamento, do despertamento. Que Deus abençoe, que eu acredito que esta palavra possa falar poderosamente ao seu